Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus por mais essa oportunidade. Ó Deus, obrigada por ter me dado, Senhor, o dia de hoje e essa oportunidade, Senhor, esse privilégio de estar aqui diante dessas câmeras, gravando essa oração, que vai chegar, Senhor Deus, na casa dos meus irmãos, que vai chegar no lugar onde eles estão, no trabalho, seja onde for, Senhor, eu sabe que essa oração chegar, que a minha voz, Senhor Deus, vai alcançar esses lugares através do Teu poder. Eu quero pedir ao Senhor que ela possa encontrar um coração ensinável, que ela possa encontrar um coração com uma terra fértil, e que essa palavra, que essa oração vai ser recebida, Senhor, e vai frutificar, vai dar glória para Ti, vai dar frutos para o Senhor. Deus, eu te peço nessa hora, abençoa os meus irmãos, abre os seus corações, Senhor. Senhor, se tem algum irmão nesse momento, irmã nesse momento, Deus, com falta de paz, com falta de alegria, que o Senhor possa conceder nesta hora alegria, paz, segurança, Senhor, esperança, Senhor, expectativa, Senhor, de coisas poderosas que podem, Senhor, estar chegando em suas vidas. Em nome de Jesus, quero profetizar um final de ano maravilhoso, um restante mês de dezembro abençoado, Senhor Deus, para cada um deles. Que aquilo que eles estão esperando de Ti venha acontecer, Deus, se for essa Tua vontade, se for esse o Teu tempo para as suas vidas. Ó Deus e Pai, eu quero Te agradecer pela vida de cada um que está inscrito nesse canal. E quero pedir, Senhor, por todos aqueles que ainda vão se inscrever, que eles sejam poderosamente visitados pelo Teu Espírito, visitados pelo Teu poder, Pai. E que eles possam, Senhor Deus, entender que eles não estão perdendo tempo em estar fazendo uma oração, em estar recebendo uma oração, em estar recebendo a ministração de uma palavra, mas que eles possam entender que estão sendo abençoados, assim como eu sou abençoado por aquelas pessoas que eu sigo também. Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, por ter nos dado esse dia. É a minha oração, é o meu clamor no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro. 9 de dezembro de 2025. Eu estou aqui na minha cidade gravando essa oração e essa palavra que daqui a pouquinho eu vou estar compartilhando com você. Eu vou estar compartilhando com a sua vida. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Hoje eu fiquei sabendo que tem uma adolescente, eu creio que tem outras, né? Mas uma adolescente inscrita no canal, que Deus possa abençoar os adolescentes, as crianças, que Deus possa abençoar os seus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar toda a sua família. E que bênçãos poderosas, eu já quero começar declarando, eu já quero começar profetizando bênçãos sem medidas na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Que possa estar acontecendo um tempo de muita renovação, de muita alegria, de muita esperança, de muita prosperidade. Quando nós falamos em prosperidade, nós os cristãos, quando nós falamos em prosperidade, não estamos falando em valor, em recurso financeiro, não. É muito mais que isso. Recurso financeiro vem depois. Né? Prosperidade na sua família, prosperidade no seu trabalho, prosperidade na sua casa, com as pessoas que você convive, prosperidade de paz, prosperidade de alegria. Prosperidade de servir ao Senhor, de ter uma comunidade onde você tem irmãos, onde você se conecta com eles, onde você tem seu líder religioso, que você tem contato, que te abençoa semanalmente. Isso tudo é prosperidade. Isso tudo é prosperidade. Ter uma família, ter amigos, ter irmãos, meus irmãos, isso tudo é prosperidade. Não é? Então, assim, valor, é claro que a gente quer ser próspero também na nossa vida, no trabalho, né, tendo uma vida financeira próspera, claro, lógico, e Deus quer também fazer isso por nós. Isso aí é consequência de tudo que a gente busca, que a gente vive, que a gente se empenha, que a gente trabalha, e o Senhor abre as portas. Em nome de Jesus, amém. Olha, antes de darmos continuidade, fica até o final, porque eu tenho uma palavra para tá liberando aqui, e no final nós vamos selar, nós vamos concluir esse momento orando novamente por sua vida. Mas antes de darmos continuidade, não se esqueça de deixar o joinha, né, de clicar naquela mãozinha que tá aí abaixo, não se esqueça de compartilhar, não é? Tem uma setinha, ou tem a palavra compartilhar, depende do seu aparelho aí. E também, aqueles que não estão inscritos, não se esqueça de se inscrever. Tem um botãozinho aí escrito, de pretinho, é só inscrever-se. É só clicar ali e você se inscreve no canal e você passa a ser muito mais abençoado ainda. Muito mais abençoado ainda, porque eu tenho colocado, todos os meus seguidores, tenho colocado aqueles que estão inscritos e os que vão se inscrever. Eu tenho colocado nas minhas orações. Olha que maravilha. Às vezes hoje você ainda não teve tempo de parar para orar. Ainda não teve tempo de parar para ler a palavra. Tá aí no seu corre-corre, dezembro é um mês de muitas atividades, muita correria, não é? Você não teve tempo ainda de orar. Mas teve alguém que já orou por você hoje. Você sabia? Você nem sabia. Mas teve alguém que já orou por você hoje. Teve alguém que já colocou você lá no altar do Senhor hoje. O Senhor já estendeu as mãos dele hoje para te dar livramento, para te abençoar. Eu estive orando por você. Glória a Deus, né? Domingo na igreja, tem um momento na nossa igreja em que o pastor fala que é pra gente formar duplas, né? Trios ou duplas de oração. E aí eu fui orar com uma irmã no domingo e ela disse assim pra mim, meus irmãos, ela falou assim, eu não perguntei nada, falei nada, ela falou assim, olha, você sabia que eu oro por você?
Eu oro por você e pelo seu filho. Eu sempre estou orando por você. Sabe, quando eu entro em oração, vem assim na minha mente, ora pela irmã dele, pelo filho dela. Meus irmãos, olha, aquilo me encheu de uma alegria. Eu falei assim, gente do céu. Ai, que coisa boa, que coisa maravilhosa, uma pessoa orando por mim. Olha, a gente às vezes está ali na nossa luta, ali do dia a dia, Deus está tocando no coração de alguém que está orando por nós. Meu Deus, isso é muito poderoso. Isso é o melhor presente que a gente pode receber, não é? De ter alguém orando por nós, né? Eu oro pela minha família também, oro por vocês, oro pela igreja. Então, assim, a gente ora. O Senhor Jesus orava por todos, o Senhor Jesus orava o tempo todo. Vamos lá, a palavra de hoje está lá no livro de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, discípulo amado do Senhor. Você também é discípulo amado do Senhor. João 8. Aliás, nós vamos ler o último versículo do capítulo 7. Pega sua Bíblia aí. E o primeiro versículo do capítulo 8. Tá? Então, o último versículo do capítulo 7 diz o seguinte aqui, olha. Então, cada um foi para a sua casa. Só isso que está escrito. João 7, no último versículo. Então, cada um foi para a sua casa. O João 7 tem 53 versículos. E a última frase do 7 diz assim, então cada um foi para a sua casa. Aí o versículo 1 do capítulo 8, que já começa o capítulo 8, diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ó, termina lá o 7 dizendo assim, eles foram para as suas casas, cada um foi para as suas casas. Aonde é que estavam essas pessoas? Cada um foram para as suas casas. Jesus, porém, né? Tem algumas Bíblias que dizem assim, mas, porém, todavia, Jesus não foi para casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que Jesus fazia lá no Monte das Oliveiras mesmo, meus irmãos? Jesus fazia o que lá? Jesus passava a noite com quem? Olha, o capítulo 7 de João 8, Jesus passa por um grande embate ali com os líderes religiosos. Assim, a coisa fica séria entre eles. Eles, assim, levantam muitas acusações. Eles levantam muitas questões, tentando pegar Jesus, tentando prender Jesus. No finalzinho ali, já no final, eles enviam guardas. Eles enviam os guardas para prenderem Jesus. Os guardas, porém, não prendem Jesus. Voltam e dizem para eles assim, nós nunca ouvimos ninguém falar como ele. Por que também que esses guardas não prenderam Jesus? Não estava na hora. Não estava na hora de Jesus ser levado para a cruz. Enquanto não estava na hora, ninguém tocou em Jesus. Só tocou quando ele se entregou. Porque ninguém matou Jesus. Jesus disse que só eu me entrego. Sou eu que estou me entregando por vocês. Ele veio com essa missão. Mas esses líderes religiosos, eles perseguiram muito Jesus o tempo todo. Aqueles conhecedores da lei, aqueles que zelavam muito pela lei de Moisés. Então, assim, eles falam o tempo todo, diziam que Jesus estava descumprindo. Qualquer coisinha, eles estavam lá implicando. E Jesus estava aqui na festa, né, dos tabernáculos. E Jesus, a princípio, não ia, mas depois ele foi, e ali ele estava ensinando para o povo. E os líderes religiosos queriam que ninguém ensinasse para o povo? Não queria. No versículo 49 do 7, eles chegam a chamar, eles falam assim, essa raça de malditos. Eles dizem isso, tá? Que Jesus está ensinando essa raça aí que não entende nada. Esse povo que não tem, não tem, como é que eu posso dizer? Não nasceram, né, com essa condição de aprender, porque para eles, só eles que sabiam. Eles tinham condições, eles tinham recurso, então eles estudaram a lei, frequentaram boas escolas, e a família tinha condições e eles entenderam a lei. Agora o povão não. E Jesus tinha prazer de estar com essas pessoas, ensinando essas pessoas. Então Jesus frequentemente estava ali no templo ensinando. Quando Jesus chegava, aquela multidão se juntava a ele porque ele ensinava. E ele ensinava como ninguém. Ele não ensinava como os líderes religiosos, como os fariseus. Ele ensinava porque ele tinha autoridade no que ele falava. Então o povo ficava maravilhado com o ensino deles. E aí eles começaram a ter muita inveja de Jesus também, não é? Então durante o ministério de Jesus todo foi essa situação, acusação, implicância com tudo que ele fazia, porém, ele só foi morto quando ele se entregou, quando chegou a hora. Só quando chegou a hora. Antes disso, ninguém pôs a mão nele. A mesma coisa, meus irmãos, é para nós. Não, nada vai nos acontecer enquanto não estiver a hora, enquanto Deus não disser, sim, né, essa hora vai acontecer. Não, agora não vai, eu não permito, eu não deixo, porque tudo passa pela minha autorização. É assim que acontece. Então, com Jesus foi a mesma coisa. Aquelas pessoas que estavam, Jesus chegou, os fariseus, como eu falei, chamou o povo, aquele povo, esse bando de malditos, que não sabe entender. Só que Jesus, ele veio, eles não aceitavam Jesus, porque Jesus tinha contato com prostituta, com leproso, com publicano, com pobre. Jesus tinha contato com essas pessoas. Eram essas pessoas que ouviam ele, que davam atenção. Eram esses humildes de coração, quebrantado, aflitos de alma. Foi para essas pessoas que Jesus veio. Foi para mim que ele veio. Foi para você que ele veio. Jesus se importa com você. Não importa a sua condição. Se você é rico, se você é pobre, se você é religioso, se você segue alguma religião ou não segue religião nenhuma. Jesus se importa com você. Se você é divorciada, divorciado, se você é só,
Jesus se importa com você. Se você tem uma família, filhos, se não estão todos na presença do Senhor, Jesus se importa com você. Ele veio para nós. Ele veio para nós. Ele veio para ser o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, ele veio para o rico, para o pobre, para o que sabe ler, para o que não sabe ler, para aquele que tem condições, para aquele que não tem condição, para aquele que tem recurso, para aquele que não tem recurso, para o pobre, para o preto, para o branco, para as pessoas de todos os países. Ele é o Salvador do mundo. Ele se entregou por nós. Então, outra lição importante que nós devemos tirar desse versículo é, enquanto aquelas pessoas, depois desse embate todo, dessa discussão lá no templo, né, falando sobre a lei de Moisés, o que pode, o que não pode, falando todas essas questões lá em discussão com esses mestres da lei, depois de tudo isso, eles mandaram os guardas prenderem, os guardas não conseguiram, eles foram lá, ficaram encantados com o ensino de Jesus também, e voltaram e disseram, olha, nós não conseguimos. Depois de tudo isso, todos foram para as suas casas. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Porque depois de um dia daquele, pesado, com essa situação toda, ele foi recarregar as energias dele aonde? Ele foi desabafar, ele foi passar tempo com quem? Com o Pai. Com o Pai dele. Ali eles foram conversar, Jesus passou a noite com o Pai, orando, tendo comunhão com ele, para refazer as forças dele, para refazer, como é que eu posso dizer? Renovar suas forças, suas energias para o dia seguinte. Porque no dia seguinte, se você continuar lendo o capítulo 8, é aquele episódio da mulher que eles pegam em ato de adultério. Olha aí outro desafio. Então, eu aprendo também duas coisas. Quando nós temos um dia difícil, nós temos que correr para onde? Para os pés do Senhor. Para ali nos refazer diante dele, colocar tudo para fora, angústia, preocupação, e pedir para ele sabedoria e força para o dia seguinte. Senhor, não sei o que eu vou enfrentar no dia seguinte. Esteja comigo, me dê sabedoria. O que eu tiver que calar, que eu me calho. O que eu tiver que falar, o Senhor bota na minha boca o que é para eu falar. Lá naquele trabalho difícil, lá naquela família difícil, lá com aquela pessoa, isso, aquela pessoa que... É em oração, meus irmãos. Eu sigo uma pessoa que, quem me conhece aqui, algumas pessoas aqui também seguem essa pessoa, que ele ora sempre às 6 da manhã e às 18 horas. Gente, ele fala o tempo todo sobre a questão da oração, da seriedade, de como a gente enfrenta as dificuldades, os embates, as nossas guerras, com oração. Se eu vou viajar, eu oro antes. Se eu vou para o trabalho, eu oro. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu oro. Tem que orar para tudo, tem que orar para tudo, meus irmãos. Porque a gente não sabe o que a gente pode ter que nos deparar, lidar. E aí a gente já está o quê? A gente já passou tempo ali com o Pai, nos revestindo de poder, nos revestindo da armadura do Senhor, para na hora de ter uma situação, a gente não sair falando tudo, qualquer coisa, porque não é contra a carne e o sangue que a gente luta. A palavra diz isso. Então, muitas das vezes a gente quer brigar com a pessoa, não é a pessoa. É o que está por trás. E aí a gente tem que estar, né? Logo lembrar aí, o Senhor falou isso na palavra, então tem que estar em oração para poder enfrentar o nosso dia a dia. Dia a dia, o dia comum nosso. Que a gente sai para fazer qualquer coisa. Ou não sai, está em casa cuidando de um filho, de uma filha. O filho vem, fala uma coisa, chega uma situação, você vai fazer o quê? Tem ali, você já está ali com a paz de Deus, porque você passou tempo na presença dele. Não gastou tempo, você investiu tempo. Com Deus a gente investe tempo. E aí depois a gente vem, vai para o médico fazer um exame, uma consulta, ora. Vai fazer uma viagem, sair de férias, ora. Tem que orar antes. Tudo tem que orar e ler a palavra. Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais quero viver de outra forma. Porque, quem é que tem? Quem é que vai dar a solução para as nossas situações? Não tem. Só o nosso Deus mesmo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa palavra. Que nós possamos entender e compreender, Senhor, que o Senhor orava, o Senhor era 100% Deus, 100% homem. O Senhor dependia do teu Pai o tempo todo. O Senhor era revestido pelo Espírito Santo para fazer toda a obra que o Senhor fez aqui. Ninguém pôs as mãos no Senhor enquanto não tinha chegado a hora. Assim é conosco, Pai. E que nós também possamos saber que quando nós passamos um dia difícil, um dia, Senhor Deus, em que nós enfrentamos tantas lutas, mais tarde, não é pra gente ficar nas redes sociais contando as nossas mágoas, dores, para as pessoas não querem ir. Raramente vai ter uma pessoa que vai dizer, eu vou orar pela tua vida. Não, é pra gente ir pros teus pés. É pra gente se ajoelhar na tua presença e orar e colocar. Que nós possamos entender isso, Pai, em nome de Jesus. Que os meus irmãos e irmãs que vão ouvir possam entender isso, Senhor. Que é só nos humilhando diante do Senhor, pedindo, Senhor, me revista. O que é para eu fazer diante dessa situação? Me ajuda em nome de Jesus. Toca na vida dos meus irmãos. Cura, restaura, transforma, dá vida eterna. Enche eles de paz, de poder, de alegria, de esperança no Senhor. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém? Deus te abençoe. Obrigada por ter ficado até esse momento. Não se esqueça de deixar o joinha, de compartilhar e de se inscrever se você não é inscrito. Até uma próxima oportunidade.